Boa tarde, queridos companheiros. Com enorme satisfação que mais uma vez nos encontramos nessa casa, que nos recebe com muito amor e carinho, nesse ambiente de paz que foi preparado para nos receber. É importante que nós, quando nos propusemos a vir até esta casa para escutar essa palestra, adquirir novos conhecimentos, novas informações, estejamos receptivos às informações que vão ser passadas. E gostaria de pedir, no primeiro momento, que desligasse seus celulares, ou deixe no VibraCal, aqueles que precisam manter contato com alguém, alguma emergência, mas deixe no VibraCal para não cortar o raciocínio do nosso companheiro que estará fazendo a palestra para nós. Ok? Temos algumas atividades que são realizadas pela casa, para aqueles que estão vindo as primeiras vezes, que não conhecem, para os nossos companheiros da internet, que nos acompanham, aqueles que acessaram a primeira vez a internet. A casa realiza palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Então, de segunda, terça, quinta, às 20 horas. Quarta-feira, às 14 horas. Sexta-feira, nós temos às 19h30, o grupo de trabalho que atende aqueles nossos companheiros que são dependentes de drogas, né, dos vícios em geral. Então, é possível, se alguém conhecer alguém nessas condições, traga até nós, traga essa informação, que nós vamos estar trabalhando para auxiliar esse nosso irmão que está necessitado. Nós temos o nosso trabalho social que é realizado a cada segundo sábado do mês, que é a distribuição de cestas básicas para 62 famílias cadastradas que necessitam desse apoio. E estamos pedindo encarecidamente para aqueles que puderem, nós estamos precisando de leite em pó e café. Se alguém puder nos auxiliar nessa jornada, estamos agradecidos. Não só nós, mas aqueles que vão receber essa ajuda, que não tem. Então é uma forma de auxiliar, dividir um pouco do nosso com aqueles que não têm. Tá bom? Então se alguém puder colaborar, todos os alimentos são bem-vindos, mas diferente café e leite. Ok? Nós distribuímos também aos sábados lanches para os moradores de rua próximo, nas imediações aqui, metrô Tietê, metrô Santana, nas praças onde ficam aqueles companheiros que se consideram deserdados, né, ou aqueles esquecidos, abandonados. Pelo menos leva um pouquinho de calor humano, distribuindo os lanches para aqueles que estão precisando. É um trabalho voluntário. Se alguém quiser participar, é só procurar nosso pessoal que está aqui a partir das 17 horas. Ok? Nós estamos encerrando nós temos mais 3 aulas do nosso curso de introdução ao estudo da doutrina espírita. Então, aqueles companheiros que ainda quiserem ter um contato com a doutrina, ainda podem nos acompanhar nessas 3 aulas, e o ano que vem estaremos aqui novamente para iniciarmos aí mais um estudo, né? Aí, quem sabe, já encaminhando já para o primeiro ano. Tá ok? Então, dia 3 de dezembro, nós estaremos realizando a nossa noite da pizza, com bingo, desfile infantil e TIM, né? Desfile de crianças e adolescentes. Ok? Dia 3 de dezembro. O convite custa R$45, com direito a 2 cartelas de bingo. Tá? Então você vai, nesses R$45 você tem direito a 14 tipos de pizzas salgadas e 4 pizzas doces, água e refrigerante incluso. Cerveja paga a parte, tá bom? Para quem gosta de tomar cervejinha com a pizza, isso é paga a parte. Tudo bem? Mas é uma forma do que? Com essa arrecadação, nós estamos participando junto com a Aline, tá? Que ela é uma criança assistida pela Confraria da Vitória Régio. E ela necessita aí desse apoio para fim de adquirir uma cadeira de rodas, né? Para ela poder se locomover, para poder ter um pouco mais de dignidade de vida. Tá? Então, nós contamos com o apoio. Quem quiser, nos procure. Podem procurar a Sandra, procurar o Márcio, procurar o Silvio, procurar quem puder para dar maiores orientações. Tudo bem? Então vamos, companheiros, vamos fazer o nosso preparo. Então eu vos convido a fechar os olhos do plano físico e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Vamos visualizar a imagem do nosso Mestre Jesus, nosso guia. E juntos vamos agradecer a oportunidade que nos é dada de mais uma tarde de estudo e aprendizado.
que quando nos propusemos a sair de nossas casas para aqui nos encontrarmos, estejamos aptos, meu Pai, estejamos com os nossos olhos e o nosso coração aberto para receber essas informações. Irmanados, abraçados pelos companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram, que nos envolveram e preparar esse ambiente para nos receber. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Que assim seja. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Miguel, que trará para nós a palestra desta tarde. Que seja feliz na sua exposição, Miguel. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos irmãos da internet. Hoje nós vamos falar sobre um grão de mostarda, né, que é uma semente de milímetros. Por isso que chama muita atenção, que na palma da mão ela caberia aqui, ó, uma semente pequenininha. Mas quando ela se torna árvore, quando germina, ela dá uma árvore de 10 a 20 metros. Então, assusta a diferença de que uma diminuta semente consiga, depois de germinada, se transformar nessa árvore de 10 a 20 metros. É interessante, né? É para a gente compreender, né, as comparações que são feitas, por analogia, pelos nossos grandes mestres da humanidade. E Jesus pegava as paisagens do dia a dia para poder ensinar as pessoas, né? Como é que as pessoas... por que ele falou do grão de mostarda? Por que ele comparou, por exemplo, a fé ao grão de mostarda, né? Não é verdade? Se nós tivéssemos uma fé do tamaninho do grão de mostarda, nós moveríamos montanhas, moveríamos obstáculos, qualquer coisa. Pois é, né? É a analogia que o grande mestre está tentando nos ensinar, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 1, que é o nosso tema aqui, é o tema que em seguida o nosso irmão Hamed vai dissertar, espírito, né, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo 19 do livro Renovando Atitudes. A passagem do Evangelho segundo o Espiritismo faz referência ao Evangelho, Novo Testamento, Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, se um grande mestre da humanidade diz que nada nos seria impossível se nós tivéssemos a fé de um grão de mostarda, vocês imaginam o tamanho da nossa fé, né? Bem menor que um grão de mostarda. Muito bem. Mas na realidade existe realmente essas montanhas podem ser comparadas, né? A montanha dos nossos obstáculos, a montanha dos nossos problemas, quer dizer, os problemas que nós criamos na nossa existência, né, para nós mesmos, a montanha das nossas dificuldades, das nossas doenças. Então assim vai. E também uma montanha física também. O que ele está falando? Se ele diz aqui que a montanha se transporta, por que não? Né? O nosso irmão Hamed fala que a fé inicialmente ela é um sentimento instintivo. Ela nasce com o espírito, portanto, é da nossa alma. Crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Olha só. Então nós vemos que há até em grupos, né, tribos não civilizadas, essa noção, eles têm a noção deles, mas eles têm a fé em Deus. A fé é um inato, né? Mesmo o materialista, ele tem lá no fundo, ele acredita, né? Ele passa a negar de boca, mas realmente
Eu não consigo conceber uma pessoa que, lá no fundo, mesmo que diga, eu não creio, eu sou materialista, eu não creio em Deus, eu não tenho fé, seja isso lá no íntimo, porque nós temos lá o nosso, você sabe do que eu estou falando, né? Aquele nosso íntimo, é você com você mesmo, ali nós sabemos, é ali que o calo aperta, é ali que nós temos que trabalhar, aquele nosso eu interior, aquela coisa íntima que nós temos que estar sempre renovando, buscando fazer um crescimento, né? Como um grão de mostarda, a gente começa a fazer germinar, crescer dentro de nós, a fé, as nossas qualidades morais, que crescem através do amor, que se expande pelo amor. Bom, muito bem. Essa convicção inabalável, ele diz aqui, na sabedoria divina, é a própria inteligência que rege a tudo e a todos. Atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas, né? E nós percebemos isso, né? Que os grandes exemplos da humanidade, né, sempre tiveram fé, uma fé muito impressionante até. Tais valores se encontram inicialmente em estado embrionário, em forma de uma sementinha. Deve ser menor que o grão de mostarda, né? A nossa fé, porque se fosse do tamanho do grão de mostarda, nós estaríamos movendo montanhas por aí. Muito bem. Tais valores se encontram em estado embrionário e ao longo das reencarnações sucessivas estruturam-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Então nós vemos que a fé, ela é inicialmente instintiva, mas ela vai se estruturando, crescendo. Quer dizer, aí já houve um crescimento, né? É a fé proposta pelo Espiritismo, fé raciocinada. Ela sai do campo do instinto e começa a ser raciocinada. Fé raciocinada que encara a razão face a face. E nós acreditamos que isso é realmente uma evolução da fé. A fé não é só mais crer por crer, é crer por chegar àquela conclusão, né? Muito bem. Com todas as manifestações do progresso, também esse impulso instintivo do ser humano, ligado às faixas da fé, é resultado de desenvolvimento lento e progressivo, mas vai desenvolvendo. Então ele está falando aqui que a fé desenvolve-se, né? E a fé não é a fé pronta acabada, né? Ela é inata, ela é do espírito, ela está conosco, vai estar conosco para sempre, a fé, né? E ela desenvolve-se, ela cresce, né? À medida que nós vamos evoluindo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as fases básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar, né? Desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo, também atravessa um vasto período de desenvolvimento, que não se dá por mudanças abruptas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. Muito bem. Assim, com a nossa vontade e determinação. Então, aqui ele está acrescentando para nós, né, ingredientes interessantes na fé. Vontade e determinação, né? Olha só. A fé estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo, que eles adoram nos fenômenos da natureza e nos elementos da natureza. E aí ele traz aqui uma outra coisa interessante, que a fé não equivale à muleta vantajosa, que nos ajuda somente nas etapas difíceis da nossa vida, né? Eu estou com um problema, eu corro lá, vou no centro, vou ali, vou rezar, vou na igreja, né? Olha só, né? Ter fé é perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. E tudo está absolutamente certo na sua vida. O problema é a lição que nós temos que aprender. Ah, mas eu tenho um problema. Ah, mas meu marido... Não, é ali mesmo, você tem que aprender com ele. Não, mas minha esposa não me entende. Não, é ali mesmo, você tem que aprender com ela, você tem que se reajustar com ela. É ali que está o seu problema. Por quê? Porque o seu problema
Ali existe uma lição que o grande educador, criador do universo está te dando. E você precisa aprender. Ah, mas Deus seria tão detalhista? Sim. É ali. É com aquele filho difícil, é com aquele parente difícil, é com aquele colega de trabalho difícil, né? Que faz cara feia quando passa por você. Não se preocupe, viu? A gente precisa parar de ter medo. Nós já passamos da idade de ter medo de cara feia. Vamos, só sorria quando te fizerem cara feia. Sorria porque é tudo... tudo aqui é uma lição, é um aprendizado. A gente se dá muito bem, você tem que viver, você tem que sobreviver, isso tem que dar devida importância à sua vida material. Mas não se esqueça que existe uma lição espiritual que você está aprendendo com a vida material. Isso vai ficar com o seu espírito, é aí que você tem que começar a aprender. Muito bem. Nada está errado conosco, como diz o nosso irmão Hamed. Pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas lições não aprendidas ou não entendidas, olha só, que precisam ser recapituladas. Gente, olha, vamos e venhamos. Tudo bem, a reencarnação dá nova oportunidade, mas a gente precisa parar com esse pensamento de deixar para a próxima. Né? A gente deixa para a próxima, aí na próxima deixa para a próxima. Moratória, e prorrogando. Gente, nós precisamos começar a crescer com isso aí, parar com esse negócio. Assim como as leis que regem a nossa existência. Pois é, eu preciso deste problema, porque eles têm a me ensinar uma lição. Então, se eu aprender a lição, eu não preciso mais do problema. O problema se foi. Quer se livrar de um problema? Simples. Né? Aprenda a lição que o problema está te trazendo. Né? Nós saímos por aí, época de Natal, Ano Novo. Agora a gente precisa tomar muito cuidado, porque é um estímulo ao consumo. Né? Pega o cartão de crédito, sai 10 vezes sem juros. Não é nada disso. Né? E na realidade, qualquer economista te explica isso aí. Qualquer pessoa que entenda um pouco sabe que o juro está embutido ali. Não existe nada de 10 vezes sem juros. Né? Mas é o truque do 10 vezes sem juros. Você fala, não vou pagar juro, é aqui, cartão de crédito, um pouco por mês. E assim nós gastamos. Né? Aí temos um problema para pagar o cartão de crédito. Esse problema surgiu para nos ensinar que nós precisamos ter. A medida é certa, né? Não é ficar sem gastar, mas também não é gastar excessivamente, né? Mas é tudo bem. Então a fé, ela é amplamente desenvolvida, ela que nos dará a certeza de tudo. Estaremos sempre ganhando, né? Ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez, mas sempre nós vamos ganhar tendo fé, né? Porém, nada no universo tem tudo no universo tem a sua razão de ser, ele explica aqui. Mas tem uma coisa interessante, né? Até o tempo dos apóstolos e todos aqueles grandes mensageiros que se tornaram de Jesus, né? Eles dizem que fé sem obras não adianta. Não adianta. Por quê? Nós costumamos comparar a fé a uma lâmpada. Essa lâmpada está acesa, mas para ela acender, ela tem um ingrediente essencial: energia elétrica. A caridade é a energia elétrica da fé lâmpada. Sem a caridade fortalece a nossa fé, ilumina cada vez mais, gera luz. Quer ver um momento que gera luz? Quando você irradia um bom pensamento para alguém. Isso gera luz, ilumina. É preciso que toda vez que nós formos entregar ou fazer qualquer coisa, um benefício semelhante, desde que seja um pedaço de pão, um copo com água, ou até um não, nós temos que colocar esse ingrediente chamado amor, para que se torne caridade. É essencial o amor na caridade. Então, aí a partir daquele momento gera luz. Interessante, né? Aí sim, aí a nossa fé vai se fortalecendo. Porque vamos e venhamos, toda vez que você faz uma coisa boa, não dá uma sensação de bem-estar íntimo? Não dá uma sensação de bem-estar, uma coisa maravilhosa, um sentimento assim de
ter cumprido o seu dever, mas traz uma felicidade interessante, né? Que nós sentimos naquele exato momento que nós acabamos de fazer ali. Então é essa luz que vai gerando, né? Que vai criando, fortalecendo a nossa fé. Muito bem. É interessante que Jesus comparou a fé ao grão de mostarda. A fé, em outros momentos, ele comparou o reino de Deus, né, ao reino de Deus. É interessante, porque existe a parábola do grão de mostarda e do fermento. São duas parábolas, uma para trás da outra. A primeira, né, ele diz assim: o reino dos céus, né, é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Olha só, quer dizer, além de crescer, você ainda vai auxiliar a humanidade, né? Aí em seguida ele fala, curtinho, hein? Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. As mulheres sabem bem, né? Como é que faz com fermento, a farinha, a medida certa, até que tudo esteja levedado. Então, duas coisas interessantes, né, que ele compara. Comparar a fé ao reino dos céus, ao amor dentro de nós. Tudo pode ser comparado a um grão de mostarda. Então, existe um crescimento que tem que ser de dentro para fora. E aqui ele está dizendo que uma coisa de fora para dentro ajuda também a massa a crescer. Então são duas comparações, entendeu? Do mesmo modo a fé e a caridade. E do mesmo modo, exatamente, o amor e as bênçãos que você recebe praticando o bem, expandindo o amor através da caridade. Exemplo disso é o seguinte: toda vez que você pratica um ato de caridade, realmente, nem que seja um bom pensamento, primeiro, você vai receber um fermentozinho dos bons espíritos, que é a inspiração, é o fermento que eles vão jogando na gente. Por quê? Os bons espíritos só acompanham aqueles que praticam a verdadeira caridade. Né? Se você é médium e começa a reclamar, é médium acentuado, claro, todos somos, né? Mas começa a reclamar que acha que está com más companhias, está só espírito sofredor, só isso, pode se preparar que está faltando. Aí o que a vida está querendo te ensinar? Que você precisa melhorar-se através da prática do bem. Porque os bons espíritos acompanham aqueles que estão praticando a caridade. Não quer saber sua religião, sua filosofia, se você acredita, não, você está praticando a caridade, os bons espíritos estão lá jogando o fermentozinho em você. Então esse fermento que nós vamos todos receber, esse fermento que vem de fora, ajuda-nos no crescimento também. Essa sensação de bem-estar que você vai sentir é o estímulo, é uma inspiração para fazer uma ideia, para fazer uma outra coisa boa que vai ajudar e beneficiar as pessoas. É parar de pensar em eu, né? Pensar em conjunto. O que é melhor para mim pode não ser melhor para todos. E o que eu quero melhor para todos. Quando você faz isso, você está realmente agindo com fraternidade, com solidariedade com semelhantes. Então, nós precisamos aprender um pouco essa questão de que nós nascemos com todas as possibilidades em semente de grão de mostarda dentro de nós. Tudo está dentro de nós. É fazer crescer. No entanto, nós só crescemos no convívio. Aquela criatura que está lá do nosso lado é o nosso companheiro. As pessoas que convivem sob o mesmo teto conosco são os companheiros, espíritos, irmãos, amigos que escolheram, ou que a própria providência divina colocou, né? Porque pode ser um antagonista de outra vida e que nós precisamos aprender a nos amar, né? Mas estamos ali juntos, tem um motivo, tem um porquê, e nós precisamos aprender com aqueles dentro do lar. Aí nós vimos na casa espírita, aprendemos também bastante. Casa espírita também é uma escola da alma, uma escola do amor.
Mas o nosso problema é daquela porta ali para fora. Aí é que o bicho vai pegar. E é aí que nós precisamos fazer valer todo esse conhecimento, a nossa fé, né? No estímulo ao bem, auxiliando os semelhantes, buscando cada vez mais abençoar a vida, para que a vida nos abençoe, para que nós possamos receber esse fermento maravilhoso, que é verdade isso. Mas nós não precisamos pedir. Esse fermento vem do céu, dos bons espíritos. Eles vão estar nos estimulando a praticar o bem. Isso fortalece a nossa fé. Então nós recebemos ajuda também. E nós precisamos das pessoas que necessitam. E por que existe no mundo, né? Tem gente que diz, não acredito em Deus. Por que existe pessoas que passam necessidades e outras não, né? Eu não acredito em Deus por causa disso. Quer dizer, é uma justificativa né, que não tem muito sentido lógico se a gente raciocinar. Mas existem essas pessoas que escolheram passar por necessidade e privações para nós que temos, né, condições, estarmos exercendo e aprendendo a caridade. É com elas que nós vamos aprender. Elas são a oportunidade de você auxiliar. E não estou falando só em um bem material, não. Há pessoas que que têm até dificuldade emocional de encarar a vida, de enfrentar, né? A síndrome do pânico vem aí. A ansiosidade, né? A preocupação, né? Na nossa casa espírita, elas estão distribuindo passiflora lá na Vila Gustavo, passiflora, porque tem muita gente ansiosa. E a passiflora é um simples, né, natural. Mas eu acho que o que nós precisávamos aprender é que a verdade é uma só. Existe o crescimento espiritual, ele vai de dentro para fora e recebe o estímulo de fora para dentro, né? Tudo é fermento. A alegria do semelhante ao receber um benefício é um fermento que nós recebemos de volta, né? Aquela alegria que você gerou volta para você. A felicidade que você fez ao semelhante volta para você. É por isso que existe uma passagem, né, de Emmanuel que diz que, o próprio André Luiz, aliás, desculpe, fala assim que a felicidade nossa depende também da felicidade dos outros. Que ninguém vai ser feliz sozinho. Nós precisamos que as pessoas estejam bem à nossa volta. E nós podemos nos ajudar uns aos outros, né? Então faz parte do nosso crescimento interior exercer esse auxílio ao semelhante. Isso é que vai fazer com que o grão de mostarda comece a germinar em nós, né? E vai se tornando, a fé, o amor, e o amor vai gerar porque o amor é o pai e a mãe de todas as virtudes. Então você fala humildade, o amor é o pai da humildade, né? Você fala em qualquer virtude da alma, todas elas são geradas pelo amor em nós, que vai se expandindo, crescendo, e aí nós vamos aprendendo, nos transformando interiormente, nos tornando essa árvore que vai até aninhar as aves, né? Auxiliar os semelhantes na humanidade, e nos tornando essa árvore, não precisa ser de 20 metros, mas que a gente consiga, se nos tornarmos já uma árvore, já um grande avanço, né? Mas para ter essa fé, começa uma longa caminhada com o primeiro passo, né? É começar a exercitar. E como eu exercito a fé? Né? Praticando o bem, a fé se fortalece, a fé se ilumina, gera luz. E assim nós vamos crescendo. Essa é a intenção da parábola de Jesus, né? E ele compara o reino dos céus. É uma felicidade interior que nós já vemos. Quando nós praticamos um ato bom, uma caridade, é aquela felicidade que nos dá interiormente. Isso é o reino dos céus ali, ó. Está começando a germinar o reino dos céus em nós. Por isso que quanto mais caridade, mais fé, e mais nós construímos a nossa felicidade interior e o nosso reino dos céus. Como Jesus disse, está dentro de vós, e é exatamente isso. Essa felicidade, essa vibração, sintonia espiritual que nós atingimos caminhando e praticando o bem. E o tempo já. Já? Então, vamos para as perguntas, né?
todos, depois dessa exposição do nosso companheiro Miguel, abrimos espaço agora para aqueles questionamentos, comentários a respeito do assunto, abordando sempre o assunto, né? Se alguém tiver alguma dúvida... Quiser o texto também. Quiser o texto também, depois ele cede para quem? Só levantar o braço. Né? Do irmão Hamed, né? Na verdade, ele estava falando da fé, né? Que a fé é praticar caridade, mas eu vejo a manifesta também. Eu vejo a fé como você definiria a fé exatamente? Porque eu vejo a fé assim como essa ligação que a gente tem com o plano espiritual, né? Então aí eu fiquei um pouco confusa. Como você define a fé mesmo, essa confiança que a gente tem? Ele está dizendo aqui que no princípio, né, enquanto nós vamos evoluindo, é um sentimento instintivo. Que nasce mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus e por exemplo, que às vezes você vê pessoas que não acreditam em Deus, mas que elas praticam crer. Agora, crer em quê? Em que você crê, né? Você crê, a sua fé mudou ao longo do tempo, né? Você só acreditava em Deus, depois só em Jesus, e hoje você começa a ter outras certezas, né? Como por exemplo, continuidade da vida. Quem é espírita crê na continuidade da vida, né? Que mais? É espiritualista. Então, as coisas vão crescer. É isso que ele está querendo dizer. Que isso vai crescendo. A fé, para cada um tem a sua definição interior. Porque cada um está no estágio evolutivo e crê de acordo com o seu estágio evolutivo. Mas o Espiritismo trouxe a fé raciocinada, que é diferente. Você vai raciocinar para chegar àquela conclusão. Não é simplesmente eu chegar para você e falar, olha, você tem que acreditar nisso. Impor para você. Porque o Espiritismo não impõe nada, o Espiritismo propõe. Aqueles que quiserem estudar os postulados da nossa doutrina que vão, né, aprender. E aí aceitar ou não, de acordo com a sua consciência. Né? Então a fé, na realidade, quando ela atinge a razão, esse instante da razão, ela está saindo do campo do instinto, porque ela é instintiva. A gente já nasce acreditando em alguma coisa. E compreendendo a vida e olhando a nossa volta, né, já é uma maneira de nós começarmos a raciocinar e achar que quem criou isso, se não fui eu, foi um ser superior. Né? Mas a fé, ela vai crescendo. É isso que ele vai dizendo. Né? Como definir a fé? A fé é um conceito, não é uma definição. Ao longo do tempo ela vai crescendo. É como o amor. O amor, você não define o amor. Eu posso dizer, cada um de nós dizer algumas palavras sobre o amor, e nós somarmos tudo isso e ser exatamente representar o amor. É a mesma coisa a fé. Entendeu? A fé é um conceito. Para nós é a fé raciocinada. Dentro do Espiritismo se busca a fé raciocinada. Né? Não é chegar aqui e falar assim, olha, isso é isso e acabou. Porque tentaram, ao longo do tempo, diversas teorias explicar os fenômenos mediúnicos. Né? Primeiro negavam, umas teorias negavam, o óbvio não conseguia ser negado, aí de repente algumas teorias tentaram explicar e dar outra explicação que não aquela que os espíritos deram pela própria manifestação mediúnica. Né? Uns diziam que quem se manifestava era o demônio, né? Que só o demônio se manifestava. E se você aplicar a lógica, como só o demônio? Se o demônio só se manifesta, então mas os bons espíritos não são tão poderosos quanto, né? Questão de lógica, você está vendo? Então a fé é uma coisa íntima sua, é uma que vai crescer, vai desenvolver. O que é importante é o seguinte: toda vez que você pratica o bem, você gera luz pela sua própria fé. Sua fé vai se fortalecer. Pelo bem-estar, pela situação. Então você está fazendo alguma coisa porque você acredita que aquilo vai melhorar, vai ajudar alguém. Pelo prazer de fazer o bem. Então, a tua fé que está te impulsionando a sair aqui daqui a pouco e você distribuir lanches e fazer alguma coisa para minimizar a fome do semelhante, né? É a tua fé que faz você compreender o outro também, aplicar a compreensão no dia a dia. E tudo isso são obras que são realizadas pela fé. E os próprios apóstolos já diziam, fé sem obras é morta, mostra-me as tuas obras. Né?
pela fé que eu te mostro a minha fé pelas obras, entendeu? Todos eles chamam a atenção da necessidade nossa de exercermos a nossa natureza íntima, é fazer o bem, é praticar o bem. Quando nós nos encontramos, conhece-te a ti mesmo, quando nós nos conhecemos e sabemos que nós nascemos para realizar o bem, o que acontece? O nosso próprio existe um encontro de você com você mesmo, a satisfação, a realização do Espírito. O Espírito nasceu para praticar o bem, para auxiliar. Para isso nós somos criados, para o amor, para a felicidade de praticar o bem, de realizar, de ajudar. Os bons espíritos vão se responsabilizando por grupos familiares, grupos de países, né? Mundos como Jesus, né? E assim vai. Galáxias, planetas, há espíritos responsáveis, encarregados, né? Cooperadores na obra de Deus em todo o universo. E eles estão trabalhando. Não existe paraíso de braço cruzado e perna para cima. É trabalho. Só que como que eles vão... Por que eles atingiram esse grau? Eles foram se desprendendo, se desapegando da matéria e se espiritualizando, se utilizando através do amor, da expansão do amor, da prática do bem. É a sua natureza, é a sua função, fim. Um dia nós pararemos de errar, porque o erro traz aprendizado e nós começaremos só a acertar. Isso só vivenciando o amor, só praticando a caridade. E assim, companheiros, depois de muito recebermos, é chegado o momento de retribuirmos. Então vamos, eu convido a todos para fecharmos novamente os olhos do plano físico, mantendo os nossos pensamentos elevados, irmanados com os companheiros da espiritualidade. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias. Que essas energias, Senhor, possam ser aproveitadas pelos companheiros da espiritualidade, onde sejam necessárias, seja para a harmonização do planeta Terra, que está passando por grandes transformações, seja para aqueles que clamam por justiça, mas que recebam cada um conforme o seu merecimento, por aqueles que rogam piedade, que rogam carinho, que rogam amparo, para que sejam atendidos, Senhor, com essas nossas vibrações. Pelos nossos vizinhos, pelos nossos locais de trabalho, pelo nosso núcleo familiar, para que possamos manter a harmonia, Senhor, e desenvolvermos o respeito, o amor. E que essas energias, meu Pai, fortaleçam a fé das pessoas, a fé no mundo melhor, a fé numa vida melhor, a fé na evolução do homem, Senhor, buscando o caminho do certo, retornando ao convívio dos planos superiores, mais felizes e amparados. Que assim seja. E aproveitando ainda esses momentos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade que aqui nos ampararam, nos acompanharam. Humildemente pedimos permissão para darmos por encerrado mais um estudo da doutrina espírita nesta tarde, e que possamos nos encontrar na próxima semana para o prosseguimento desses trabalhos. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus.